Jacinta Pereira sentiu uma inquietação atípica naquele dia. Uma sensação sutil que a convenceu a voltar para casa mais cedo do que o habitual. O relógio do painel do carro marcava apenas 3 da tarde quando ela estacionou na garagem, um horário em que normalmente estaria mergulhada em pilhas de documentos no escritório. Ela desligou o motor e ficou sentada por um momento, respirando fundo, tentando entender o motivo daquele impulso inexplicável. Ao abrir a porta de casa, foi recebida por um silêncio denso, quase palpável, que parecia pesar mais do que o ar. Jacinta fechou a porta atrás de si com um clique suave, seus passos ecoando levemente no corredor de madeira envernizada. A luz suave do entardecer infiltrava-se pelas frestas das persianas fechadas, lançando listras douradas que cortavam a penumbra da sala de estar. Tudo estava em seu lugar, mas a atmosfera tranquila não conseguia mascarar a tensão que agora crescia dentro dela. Ela caminhou pelo corredor, guiada por um instinto maternal que lhe dizia que algo estava fora do comum. As portas dos quartos estavam entreabertas, como sempre, exceto a do quarto das crianças, que estava completamente fechada. Um sinal discreto, talvez, mas para uma mãe, um sinal alarmante. Com mãos trêmulas, Jacinta abriu a porta, e a visão que se descortinou diante de seus olhos fez seu coração saltar. Ali na pequena cama de solteiro, que normalmente ocupava apenas seu filho mais novo, estavam seus 2 filhos, Lucas e Marina, de 8 e 9 anos, abraçados um ao outro com uma intensidade desesperada. Eles compartilhavam um cobertor, e seus rostos estavam pálidos, os olhos grandes e arregalados, refletindo uma mistura de medo e confusão. Lucas, Marina, o que está acontecendo aqui? A voz de Jacinta quebrou o silêncio, suave, mas carregada de preocupação. Os 2 se sobressaltaram com a voz da mãe, como se a tivessem esquecido. Lucas, o mais novo, escondeu o rosto no ombro da irmã, enquanto Marina, olhando rapidamente para a porta como se esperasse ver alguém ali, murmurou quase inaudível: "Nada, mãe, nós só..." "Só o quê, querida?" Jacinta aproximou-se, sentando-se na beirada da cama. Ela estendeu a mão para afagar os cabelos de Marina, um gesto que sempre lhes trouxe conforto. "Estávamos com medo", confessou Marina, finalmente sua voz um sussurro trêmulo. "Medo de quê?" A preocupação de Jacinta intensificou-se, sua mente começando a imaginar cenários terríveis. Marina trocou um olhar com Lucas, que ainda mantinha o rosto escondido. "Só tivemos um pesadelo, os 2. Jacinta não estava convencida. Era raro ambos terem pesadelos na mesma noite, ainda mais procurarem consolo juntos, dadas suas habituais brigas fraternas por espaço e independência. Ela olhou em volta, notando pela primeira vez a ausência não apenas de barulho, mas também de qualquer sinal de seu marido, Roberto, que deveria estar cuidando das crianças. "Onde está o seu pai?" ela perguntou, tentando manter a calma. "Ele saiu", disse Lucas, finalmente levantando o rosto, seus olhos azuis encontrando os dela. "Disse que precisava fazer alguma coisa." A resposta vaga deixou mais perguntas no ar, alimentando a inquietação de Jacinta. Roberto geralmente avisava se precisava sair, especialmente se fosse durante o tempo em que ele estava responsável pelas crianças. O comportamento recente dele, evasivo e às vezes distante, agora formava um padrão que não podia mais ser ignorado. Alguma coisa estava profundamente errada, e Jacinta sentiu que era apenas a ponta do iceberg. Decidida a entender o que estava acontecendo, Jacinta tomou os pequenos em seus braços, oferecendo-lhes o conforto de sua presença enquanto planejava sua próxima ação. Ela precisava descobrir o que estava causando tanto medo em seus filhos e onde exatamente Roberto tinha ido sem avisar. A resolução de desvendar esses mistérios pesava em seu coração, marcando o início de uma busca que prometia mudar tudo o que ela pensava saber sobre sua família e seu casamento. O crepúsculo já se espalhava pelo céu quando Roberto finalmente regressou à casa que compartilhava com Jacinta e os filhos. Ele adentrou o espaço com um semblante cansado, respirando o ar fresco do entardecer, como se tentasse dissipar o peso dos pensamentos. Jacinta observava cada movimento dele com atenção redobrada, notando como evitava seu olhar direto, escolhendo, em vez disso, focalizar em pontos indistintos além dela. "Estava caminhando, precisava esclarecer a mente", disse Roberto. Sua voz falha, como se o ato físico de caminhar tivesse sido mais um esforço mental do que corporal. Jacinta encarou-o, percebendo a lama seca nas bordas de seus tênis, uma narrativa que não condizia inteiramente com as calçadas limpas de sua vizinhança.
Quando ela tentou discutir as estranhas atitudes das crianças mais cedo naquele dia, a resposta de Roberto foi rápida e carregada de impaciência. Você está vendo coisas onde não existem, Jacinta. Eles são apenas crianças sendo crianças. Seu tom, supostamente tranquilizador, soava mais como um descarte, e a acusação subsequente de que ela estava louca apenas adicionava uma camada de frieza ao diálogo já tenso. A cada pergunta de Jacinta, Roberto desviava o olhar, escolhendo fixar-se na janela, nos quadros, em qualquer lugar, exceto nos olhos dela. Essa evasão não era apenas irritante, era alarmante. Ela sentia como se cada resposta dele acrescentasse peso à suspeita que crescia dentro dela, uma sombra alongando-se com a chegada da noite. Mais tarde, em uma ligação telefônica abafada pelo som de outras conversas ao fundo do escritório, Jacinta compartilhou suas inquietações com Glória, sua colega de trabalho e confidente. Glória ouvia, sua respiração quase inaudível no outro lado da linha, absorvendo cada palavra com uma seriedade que raramente demonstrava. Acho que você deveria considerar colocar câmeras escondidas, Jacinta, sugeriu Glória, sua voz misturando hesitação com determinação. Apenas para ter certeza. As palavras pendiam no ar, carregadas com um peso de implicações não totalmente expressas. Glória nunca fora dada a teorias conspiratórias ou ações drásticas, o que tornava sua sugestão ainda mais impactante. A ideia de espionar sua própria casa, seu santuário familiar, era repulsiva para Jacinta. Ela se imaginava vasculhando gravações, invadindo a privacidade daqueles que amava. Mas a alternativa, continuar vivendo na ignorância, incapaz de proteger seus filhos ou entender as tensões crescentes sob seu próprio teto, era igualmente intolerável. Com o coração pesado, Jacinta ponderou as palavras de Glória, enquanto observava a noite engolir o último da luz do dia, através da janela da cozinha, onde conversavam. A decisão de instalar câmeras não era apenas um passo prático, era uma admissão de que o lar que ela valorizava talvez já não fosse o porto seguro que imaginava. Respirando fundo, ela finalmente concordou, a voz baixa, quase um sussurro ao telefone. Talvez você esteja certa, Glória. É melhor saber a verdade. A decisão estava tomada, marcando um novo capítulo em sua vida. Um caminho cheio de desconforto e descobertas que ela sabia iria alterar profundamente a dinâmica de sua família. As preparações para instalar as câmeras e o que elas poderiam revelar formariam o núcleo das próximas etapas. Cada movimento agora carregado com a gravidade de suas suspeitas e o temor do que poderia vir a descobrir. Nos dias que se seguiram à decisão angustiante de instalar câmeras escondidas, Jacinta moveu-se com uma resolução silenciosa que era quase palpável. Cada passo era medido, cada decisão pesada contra a possibilidade de despertar suspeitas. Roberto, imerso em suas próprias rotinas, não percebeu a mudança sutil no comportamento de Jacinta, que agora observava cada canto de sua própria casa com um novo olhar. Um olhar de quem busca e teme as verdades que poderia encontrar. A instalação das câmeras foi um exercício de precisão e discrição. Jacinta escolheu cuidadosamente áreas-chave. A sala de estar, onde os brinquedos das crianças frequentemente ficavam espalhados. A cozinha, um ponto de encontro comum para as refeições e conversas familiares. E o corredor que levava aos quartos, um lugar de trânsito constante que poderia revelar movimentos não observados durante as noites inquietas. Ela posicionou as câmeras de modo que se mesclassem ao ambiente. Pequenos olhos eletrônicos disfarçados entre livros na estante, enfeites na prateleira e outros detalhes triviais do cotidiano doméstico. A instalação exigiu mais de Jacinta do que simples habilidades técnicas. Exigiu dela um controle emocional para manipular esses dispositivos espiões dentro de seu lar, uma casa que ela sempre considerou um refúgio de segurança e amor. Em uma tarde tranquila no trabalho, enquanto todos ao seu redor estavam envolvidos em seus próprios mundos de papeladas e computadores, Jacinta discretamente confidenciou a Glória sobre a conclusão da instalação. Sua voz baixa carregava uma mistura de esperança e medo, uma confissão sussurrada que buscava apoio tanto quanto informava sobre o progresso. Está tudo pronto, Glória, ela disse, tentando ocultar o tremor de ansiedade. Agora é só esperar e assistir. A noite que se seguiu foi tensa. Após o jantar, Jacinta observou Roberto e as crianças com uma intensidade disfarçada, cada risada e cada palavra trocada sob o novo peso de sua vigilância secreta.
Quando a casa finalmente se aquietou e os sons de passos e vozes deram lugar ao silêncio da noite, ela se retirou para seu escritório, um pequeno quarto transformado em um centro de comando temporário. Ligou o computador e iniciou o sistema que conectava as câmeras. Seu coração batendo em um ritmo acelerado, mãos trêmulas de antecipação. Mas ao invés das imagens esperadas dos interiores de sua casa, as telas mostraram apenas o vazio, o negro absoluto da falha. Não havia gravações, apenas espaços em branco onde deveriam estar os vídeos do dia. Uma verificação rápida do sistema mostrou que as câmeras estavam offline, desativadas em algum momento durante a noite. O choque deu lugar ao pânico e então à frustração. Alguém sabia. Alguém dentro de sua própria casa havia descoberto e sabotado seu esforço para descobrir a verdade. A mente de Jacinta girava com possibilidades. Quem mais, senão Roberto, teria tanto a esconder ao ponto de interceptar suas tentativas de vigilância? A confiança, já abalada, agora parecia estilhaçada. Jacinta passou o resto da noite em vigília, pensando em seus próximos passos. A batalha para desvendar os mistérios de sua casa havia apenas começado. E ela sabia que precisaria de mais do que câmeras para chegar ao coração da verdade que ameaçava a fundação de sua família. Enquanto a aurora começava a se insinuar através das cortinas, Jacinta estava firme em sua resolução. A busca pela verdade exigiria mais do que ela jamais imaginara, e o próximo passo de sua investigação prometia ser ainda mais revelador. A madrugada de domingo amanheceu clara e tranquila, com a casa envolvida em uma calmaria peculiar. Jacinta, ainda abalada pela descoberta da noite anterior sobre as câmeras desativadas, decidiu focar toda a sua energia nos filhos, especialmente considerando a ausência de Roberto, que havia saído para uma pescaria com amigos. Era uma tentativa de trazer alguma normalidade de volta ao seu lar, apesar do turbilhão de emoções que a consumia. Os sons da manhã se desenrolavam suavemente na cozinha enquanto Jacinta preparava o café da manhã. Seus movimentos eram mecânicos, sua mente distante, perdida em pensamentos e suspeitas. O cheiro de torradas queimadas a trouxe de volta à realidade, fazendo-a correr para salvar o que restava do café da manhã. Foi nesse momento de pequeno caos que ela notou seu filho, Lucas, sentado à mesa da cozinha, o rosto enterrado nas mãos, soluços abafados quebrando o silêncio matinal. Seu coração apertou ao ver a dor de seu filho. Ela se aproximou dele com suavidade, ajoelhando-se ao seu lado e perguntando com uma voz cheia de preocupação: "O que aconteceu, querido?" Lucas levantou a cabeça, seus olhos vermelhos e inchados, encontrando os dela. Ele segurava o celular com um aperto firme, como se fosse um objeto de medo e revelação. A hesitação em seus olhos era evidente enquanto ele lutava internamente sobre se deveria compartilhar o que tinha visto. Com a paciência e a delicadeza de uma mãe, Jacinta encorajou-o suavemente e, com um tremor visível, Lucas estendeu o celular para ela. "Mamãe, eu não queria ver isso", ele murmurou, a voz quebrada pela confusão e tristeza. Tomando o aparelho com mãos trêmulas, Jacinta pressionou o play. As imagens que se desenrolaram diante dela cortaram seu fôlego como uma lâmina afiada. Lá estava Roberto, seu marido, enlaçado em um abraço íntimo não com uma desconhecida, mas com Vanessa, a vizinha que sempre lhe sorria cordialmente pelo corredor. O vídeo mostrava os dois em uma dança de proximidade e carinho que era completamente alheia ao mundo de Jacinta. A dor da traição era aguda, uma mistura de incredulidade e traição que perfurava seu coração com força brutal. A casa que ela construíra, cheia de memórias e promessas, parecia agora contaminada pela mentira. Mais perturbador ainda era perceber que o comportamento estranho de seus filhos nas últimas semanas era uma resposta ao que eles inadvertidamente haviam testemunhado. Eles não entendiam completamente, mas a mudança em seu mundo seguro foi o suficiente para alterar seu comportamento de maneiras que Jacinta só agora começava a entender. Com o celular ainda em mãos, Jacinta sentou-se, atordoada. As implicações do que ela acabara de assistir eram enormes, não apenas para seu relacionamento com Roberto, mas para a inocência de seus filhos, que haviam sido involuntariamente expostos a uma realidade adulta demais para eles compreenderem completamente. O resto do dia passou em um borrão. Jacinta mal notava o mundo ao seu redor enquanto preparava uma conversa com Roberto. Ela sabia que este confronto não poderia esperar, não quando a base de sua família estava em risco. As horas até o retorno de Roberto da pescaria pareciam intermináveis,
cada tic-tac do relógio um lembrete do confronto que estava por vir. Enquanto esperava, Jacinta revia o vídeo várias vezes, cada visualização cimentando sua resolução de buscar respostas e, talvez, começar a curar uma ferida que se revelara muito mais profunda do que ela jamais imaginara. A tarde lentamente se transformou em noite, e com a chegada de Roberto. A revelação da traição de Roberto, agora gravada em imagens que não permitiam negação, mergulhou Jacinta em um estado de turbulência emocional profunda. A noite que seguiu a descoberta foi longa e insone. Ela passou horas na quietude de seu escritório, olhando para a tela escura do computador desligado, onde as imagens da traição ainda pareciam queimar-se na tela. O som da casa em silêncio, pontuado apenas pelo ocasional ranger da madeira e o sussurro do vento lá fora, tornou-se um fundo sômbrio para seus pensamentos tumultuados. Na manhã seguinte, o sol nasceu, trazendo luz a uma nova realidade que Jacinta ainda lutava para aceitar. Ela sabia que precisava confrontar Roberto, não apenas para expressar sua dor e traição, mas para entender o porquê, para ver se havia alguma parte de seu casamento que pudesse ser salva ou se a fundação de sua família havia sido irrevogavelmente quebrada. Durante o café da manhã, Jacinta observava seus filhos brincando, alheios ao turbilhão que se desenrolava no mundo adulto ao redor deles. A inocência com que se entregavam às suas brincadeiras contrastava agudamente com o peso em seu coração. Cada risada deles era um lembrete do muito que estava em jogo, do muito que ainda precisava ser protegido e talvez reconstruído. Quando Roberto finalmente saiu para o jardim, provavelmente buscando um momento de paz antes de se preparar para o trabalho, Jacinta sabia que era hora de agir. Ela o seguiu, cada passo carregado com a gravidade do que estava prestes a acontecer. Roberto estava de costas para ela, olhando para as flores que começavam a brotar, um sinal de crescimento e renovação que parecia ironicamente cruel dado o momento. Roberto, ela chamou, sua voz mais firme do que ela se sentia. Ele se virou, um olhar de surpresa marcando seu rosto ao vê-la ali tão cedo. O espaço entre eles estava carregado de tensão não dita, cada segundo esticando mais e mais fino à medida que ele esperava que ela falasse. Eu sei sobre Vanessa, Jacinta disse finalmente, as palavras cortando o ar entre eles com uma precisão afiada. A reação de Roberto foi imediata e complexa. Seu rosto passou rapidamente da surpresa para a culpa, e então para uma tristeza resignada. Ele baixou a cabeça, suas mãos tremendo levemente ao lado do corpo. O confronto que se seguiu foi intenso e doloroso. Jacinta exigiu respostas, e Roberto as deu, suas palavras tropeçando umas sobre as outras, em uma mistura de desculpas e explicações que não faziam nada para aliviar a dor dela. Eles falaram sobre o futuro, sobre o que isso significava para eles como família, sobre o que poderia ser feito, se é que algo ainda poderia. Ao final dessa discussão, Jacinta se sentia exausta, mas também estranhamente clarificada. Ela tinha enfrentado o que precisava ser enfrentado, e agora, com todos os cartões na mesa, ela podia começar a pensar sobre os próximos passos. Não seria fácil. A jornada para a cura e talvez o perdão, ou a decisão de seguir caminhos separados, estava apenas começando. Enquanto Roberto voltava para dentro de casa para se preparar para o dia, Jacinta permanecia no jardim, permitindo-se um momento de reflexão antes de se juntar aos filhos novamente. A manhã avançava, e enquanto Jacinta olhava para o céu, onde nuvens leves começavam a se formar, ela sabia que a tempestade talvez ainda estivesse por vir. Mas por agora, ela tinha dado o primeiro passo crucial em direção a resolver o caos que havia sido lançado sobre sua vida. O domingo se arrastava lentamente para Jacinta, cada minuto saturado com o peso das revelações do vídeo. As imagens que ela havia visto não apenas confirmavam uma traição dolorosa, mas também lançavam luz sobre o estranho comportamento de seus filhos nos últimos tempos. Eles haviam, de alguma forma, percebido as fissuras no casamento que ela só agora começava a entender completamente. Sentada em seu jardim, observando as folhas dançarem ao sabor do vento outonal, Jacinta mergulhava em reflexões profundas sobre o que havia visto, preparando-se mental e emocionalmente para o confronto inevitável que se aproximava. A tarde dava lugar ao crepúsculo quando Roberto finalmente retornou da pescaria. Ele apareceu no portão de entrada, a figura dele carregando a casualidade de um dia aparentemente bem passado, alheio à tempestade que estava prestes a estourar. As botas enlameadas e o equipamento de pesca em uma mão
contrastavam fortemente com a serenidade do jardim de Jacinta. Um lembrete visual das discordâncias entre suas realidades atuais. Jacinta o recebeu com uma calma estudada. Cada passo que dava em sua direção ressoava com determinação. Não houve saudações quando seus olhares se encontraram. Os olhos de Roberto, inicialmente aliviados pela volta ao lar, logo registraram a gravidade que os dela carregavam. Sem preliminares, Jacinta puxou o celular, o vídeo pronto para ser exibido novamente. A voz dela, firme e clara, quebrou o silêncio que se instaurara entre eles. Precisamos falar sobre isso, Roberto. E com um toque, as imagens de Roberto com Vanessa novamente iluminaram a tela pequena. Cada movimento deles, um golpe no coração de Jacinta e um choque para Roberto, que, pálido, assistia às provas de sua infidelidade sendo expostas. A discussão que se seguiu foi carregada de uma intensidade que sacudia as folhas do jardim. Roberto, surpreso e defensivo, tropeçava em suas palavras enquanto tentava minimizar seus atos. Foi um erro, algo que não significou nada, Jacinta. Eu não queria que isso acontecesse, ele gaguejava, suas mãos gesticulando. Jacinta, com uma resolução de aço, cortava cada uma de suas desculpas. Não me venha com desculpas vazias, Roberto. Isso não foi um pequeno deslize. Você traiu a nossa família, a nossa casa, tudo o que construímos juntos. Sua voz, embora carregada de emoção, nunca tremia. Ela estava decidida a não permitir que a dor transformasse sua decisão em algo impulsivo. Exausto da viagem e agora da tensão do confronto, Roberto finalmente abaixou a cabeça, sua postura de defesa desmoronando sob o peso de suas ações inegáveis. Jacinta, respirando fundo, tomou uma decisão que redefiniria o curso de suas vidas. Você precisa sair de casa, ela declarou, sua voz final e irrevogável. Preciso de espaço para pensar e decidir como vamos seguir daqui. Não é apenas sobre nós, é sobre o que é melhor para as crianças também. Roberto, vencido e agora ciente das consequências de seus atos, apenas acenou com a cabeça, a resignação clara em seus olhos. Ele recolheu algumas coisas rapidamente e saiu pela porta que tantas vezes havia cruzado em circunstâncias mais felizes. Com Roberto agora fora de casa, Jacinta sentia uma mistura de alívio e tristeza avassaladora. Ela olhou em volta para a casa que construíram juntos, agora um campo de batalha de emoções e decisões futuras. Enquanto a noite caía, ela sabia que as próximas etapas exigiriam dela uma força que ela ainda estava reunindo, uma jornada que não apenas testaria sua resiliência, mas também a definiria de maneiras que ela nunca havia imaginado. A luz da manhã banhava a cozinha de Jacinta com tons dourados, mas o calor do sol não conseguia atenuar o frio que se alojara em seu peito desde a partida de Roberto. Sozinha, com o silêncio de uma casa agora demasiadamente grande, ela sentia a necessidade urgente de buscar apoio, não apenas para si, mas para seus filhos, que ainda processavam as mudanças abruptas em sua família. Com as emoções ainda à flor da pele, Jacinta pegou o telefone e discou o número de Glória. A amiga atendeu prontamente, sua voz imediatamente carregada de preocupação ao perceber o tom abatido de Jacinta. Glória, eu precisava conversar, Jacinta começou, hesitante, as palavras se embolando em sua tentativa de expressar a confusão que sentia. Glória, percebendo a gravidade da situação, foi rápida em oferecer não apenas suas orelhas, mas também seu coração. Fale comigo, Jacinta. Estou aqui para o que você precisar, ela disse com uma calma que Jacinta tanto admirava. Naquele momento, mais do que nunca, Jacinta precisava dessa estabilidade. Elas conversaram por longas horas, com Jacinta despejando seu coração, detalhando não apenas o confronto com Roberto, mas também suas preocupações sobre o impacto da situação nos filhos. Glória, sempre prática, sugeriu que Jacinta considerasse buscar ajuda profissional. Talvez seja bom para você e para as crianças falarem com um terapeuta. Alguém neutro pode ajudar a entender e processar tudo isso, aconselhou ela, enfatizando a importância de cuidar da saúde mental em tempos tão tumultuados. Inspirada pela sugestão, Jacinta sentiu uma pequena onda de alívio ao pensar em um caminho possível para a cura. Ela anotou os contatos de alguns profissionais que Glória recomendou, sentindo-se um pouco mais organizada, um pouco mais capaz de enfrentar o que estava por vir. Não querendo sobrecarregar apenas Glória com seus problemas, Jacinta também se voltou para sua família. Ela ligou para seus pais, explicando a situação com cuidado para não alarmá-los demais, mas sendo honesta sobre a gravidade de suas preocupações. Seus pais,
sempre um pilar de força, reagiram com a compaixão e o apoio incondicional que ela esperava. Seu pai, em particular, expressou sua prontidão para ajudar de qualquer maneira necessária. "Você sabe que pode contar conosco, Jacinta. Estamos aqui para o que você precisar", ele afirmou, sua voz um bálsamo reconfortante sobre as feridas emocionais de Jacinta. Ele propôs visitá-la nos próximos dias, oferecendo não apenas sua presença, mas a sabedoria e o suporte que sempre marcaram sua relação. Fortalecida pelo apoio recebido, Jacinta começou a se sentir mais preparada para enfrentar os próximos desafios. Ela sabia que a jornada à frente seria difícil, repleta de momentos de dor e reflexão, mas também reconhecia que não estaria sozinha nela. Com a promessa da visita de seus pais e a possibilidade de terapia para ela e seus filhos, Jacinta começou a ver um caminho através do caos. Um caminho que, embora incerto, estava pelo menos um pouco iluminado pelo amor e apoio daqueles que ela valorizava. Na nova realidade da casa de Jacinta, o silêncio que antes era preenchido pela presença de Roberto, agora dava espaço para uma atmosfera mais tranquila, ainda que carregada de incertezas. A ausência de Roberto, embora fosse motivo de tensão para Jacinta, paradoxalmente trouxe um alívio visível para os filhos, Lucas e Marina. Eles não compreendiam completamente os detalhes da situação, mas sentiam a mudança no ambiente doméstico. Jacinta, consciente do impacto emocional que tais mudanças poderiam ter sobre os pequenos, colocou como sua prioridade máxima o bem-estar deles. A casa, agora mais quieta, parecia respirar de forma mais livre, e as crianças, por sua vez, começavam a se adaptar a essa nova normalidade. Ela observava-os brincar, notando uma leveza em seus risos que há muito não escutava. Era um sinal de que talvez estivessem começando a se recuperar, ainda que o caminho fosse longo e repleto de desafios. Com a paciência e delicadeza que só uma mãe possui, Jacinta sentou-se com Lucas e Marina diversas vezes, conversando sobre as mudanças pela qual a família estava passando. Ela escolheu suas palavras com cuidado, garantindo que fossem adequadas para a idade deles, explicando que, apesar das dificuldades, ambos os pais amavam profundamente seus filhos. "Não há nada que vocês precisem temer", ela reforçava. "Estamos todos aqui para cuidar e proteger um ao outro." Essas conversas eram suaves, mas carregadas de significado, construindo uma ponte de transparência e segurança entre ela e os filhos. Percebendo a necessidade de apoio profissional para ajudar Lucas e Marina a processar seus sentimentos de forma mais estruturada, Jacinta procurou a ajuda de um psicólogo infantil. O especialista, com sua abordagem gentil e compreensiva, foi introduzido às crianças como um novo amigo que poderia ajudá-las a entender e expressar o que sentiam. Nas sessões que se seguiram, Lucas e Marina aprenderam a verbalizar suas preocupações e medos, uma habilidade crucial em um momento em que o mundo que conheciam parecia tão instável. O psicólogo usou várias técnicas adaptadas para a idade deles, como desenhos e jogos, que permitiam que as crianças expressassem suas emoções de maneira não verbal. Essas atividades, aparentemente simples, eram poderosas em revelar os sentimentos que as palavras ainda não conseguiam captar completamente. Com cada sessão, Jacinta notava uma melhora gradual no comportamento dos filhos, vendo-os mais falantes e, de certa forma, mais crianças. Esses encontros não apenas ajudavam Lucas e Marina a entender melhor a situação, mas também ofereciam a Jacinta insights valiosos sobre como cada um deles estava lidando com as mudanças, permitindo-lhe ajustar seu próprio modo de apoio em casa. O processo de cura era lento e muitas vezes doloroso, mas ver seus filhos começando a recuperar alguma normalidade dava a Jacinta uma renovada esperança e força para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. À medida que o tempo passava e as sessões com o psicólogo continuavam, a família Pereira começava a reconstruir, peça por peça, o cenário de suas vidas. E enquanto Jacinta preparava-se para o próximo passo nessa jornada de recuperação, ela sabia que, com o apoio certo e o amor incondicional, eles poderiam emergir desse período tumultuado, não apenas intactos, mas talvez ainda mais fortes. As semanas que se seguiram ao confronto com Roberto e ao início das sessões de terapia para Jacinta e as crianças foram marcadas por um período de introspecção profunda para Jacinta. A casa, agora tranquila, na ausência física de Roberto, servia como um espaço de reflexão quase monástica, onde Jacinta se dedicava a examinar os fragmentos do que uma vez foi seu casamento feliz.
Ela se perguntava frequentemente entre o silêncio das paredes familiares e o som distante das risadas das crianças brincando no quintal, onde as primeiras rachaduras de seu relacionamento haviam começado a se formar. Durante as sessões de terapia, sentada em uma cadeira confortável que contrastava com o desconforto de suas emoções, Jacinta mergulhava nas profundezas de seu coração e mente. O terapeuta, um homem calmo, com uma voz suave que instigava a confiança, guiava Jacinta através do labirinto de seus sentimentos, ajudando-a a desvendar as complexidades de sua dor e traição. Juntos eles exploravam a tapeçaria de sua vida conjugal, tocando em pontos sensíveis de desentendimentos passados e momentos felizes que agora pareciam tingidos pela sombra da dúvida. Uma questão particularmente difícil era a do perdão. Poderia ela realmente perdoar Roberto pelo seu deslize? E mais complicado ainda, era possível, ou mesmo desejável, tentar reconstruir o que havia sido tão profundamente danificado. O terapeuta ajudou Jacinta a considerar essas perguntas não apenas do ponto de vista emocional, mas também prático, discutindo estratégias para estabelecer limites claros que poderiam permitir uma interação saudável no futuro, caso decidissem tentar reconciliar. Enquanto Jacinta lidava com suas emoções e recuperava sua força interior, Roberto também estava em um processo de transformação. Tendo inicialmente deixado a casa com uma mistura de arrependimento e ressentimento, ele agora começava a mostrar sinais genuínos de mudança. Roberto havia iniciado sua própria jornada terapêutica, mergulhando nas razões por trás de suas ações e o impacto de suas escolhas não apenas em sua esposa, mas em toda a sua família. Ele frequentemente procurava Jacinta, buscando diálogos que antes evitava, cada conversa uma tentativa de reparar as fissuras entre eles. Em várias ocasiões, ele expressou um desejo sincero de entender e atender às necessidades de Jacinta e das crianças, demonstrando através de pequenos atos, a entrega de flores, mensagens cuidadosas, ofertas para ajudar com as tarefas da casa, mesmo sem estar morando lá, a sua dedicação em reconstruir a confiança perdida. Esses gestos, embora pequenos, começavam a formar um novo quadro de quem Roberto queria se tornar. Jacinta observava tudo isso com uma mistura de esperança cautelosa e ceticismo resiliente. Sabia que o caminho à frente era incerto e que a decisão de reatar ou finalizar definitivamente o casamento exigiria não apenas tempo, mas também uma clareza emocional que ela ainda estava buscando. As próximas semanas seriam cruciais para definir o futuro de sua relação com Roberto. Cada passo cuidadosamente ponderado enquanto ela continuava a tecer a nova tapeçaria de sua vida. As semanas se transformaram em meses, e a vida de Jacinta começou a encontrar um novo ritmo. Embora as feridas estivessem longe de serem completamente curadas, a rotina diária trouxe um senso de normalidade e estabilidade. Jacinta e Roberto continuaram em terapia, tanto juntos quanto separadamente. A comunicação entre eles melhorou significativamente, abrindo a possibilidade de uma futura reconciliação, ainda que cautelosa. As crianças, agora mais adaptadas à nova realidade, mostraram sinais de recuperação emocional. A casa, uma vez um local de tensão e segredos, começou a se sentir como um lar novamente, embora as cicatrizes do passado ainda estivessem presentes. Jacinta decidiu organizar alguns espaços negligenciados da casa, buscando talvez um pouco de ordem no caos que se tornara sua vida emocional. O sótão, com suas pilhas de caixas e móveis antigos cobertos por lençóis, parecia um reflexo de sua mente atual, cheio de memórias esquecidas e segredos empoeirados. Enquanto movia caixas e organizava velhos álbuns de fotos, Jacinta esbarrou em uma caixa de madeira envelhecida, escondida sob uma pilha de livros e cobertores antigos. A curiosidade a venceu, e ela se sentou no chão frio do sótão para explorar o conteúdo da caixa. Dentro, encontrou uma coleção de cartas amareladas pelo tempo, atadas com uma fita vermelha desbotada. Com o coração batendo mais forte, Jacinta desatou a fita e começou a ler as cartas. Eram correspondências entre Roberto e Vanessa, cada envelope uma janela para um passado que ela nunca suspeitara existir. As datas nos carimbos postais revelavam que essas cartas não eram recentes. Elas datavam de anos atrás, muito antes do que Jacinta poderia imaginar que a traição tivesse começado. Cada linha lida era como um golpe, revelando não apenas um caso passageiro, mas uma relação oculta e prolongada. Essa descoberta foi um choque ainda maior do que a inicial. Jacinta sentiu como se o chão se movesse sob ela.
A extensão da traição, a profundidade da duplicidade de Roberto lançou uma sombra escura sobre qualquer reminiscência de confiança que ainda pudesse existir entre eles. O que antes era uma tristeza misturada com esperança de reconciliação, agora se transformava em um questionamento fundamental sobre todo o fundamento de seu casamento. Tremendo, Jacinta recolheu as cartas, as provas físicas da deslealdade de Roberto, e as levou consigo. Na próxima sessão de terapia, ela colocou as cartas sobre a mesa entre ela e o terapeuta. Cada envelope um pesado lembrete da traição que ela sofrera. "Encontrei isso", ela disse simplesmente, sua voz embargada pela emoção. Cartas entre Roberto e Vanessa que datam de anos atrás. O terapeuta acolheu a situação com a serenidade profissional de sempre, encorajando Jacinta a expressar como se sentia ao descobrir mais essa camada de traição. Juntos, eles exploraram o impacto dessas revelações sobre a já frágil esperança de reconciliação. A honestidade de Roberto sobre seu passado, ou a falta dela, tornou-se um ponto crucial na terapia. Era necessário entender completamente o alcance de suas mentiras para que Jacinta pudesse tomar qualquer decisão futura com todas as informações necessárias. À medida que a sessão avançava, Jacinta sentia-se gradualmente mais fortalecida, apesar da dor. Com cada palavra, cada revelação, ela estava desembaraçando os fios da teia de mentiras que havia sido tecida ao seu redor. E enquanto a tarde desvanecia para a noite, ela sabia que ainda havia muito a enfrentar. Mas agora estava equipada com a verdade, e a verdade era uma ferramenta poderosa. À medida que Jacinta processava as descobertas dolorosas sobre o passado de Roberto e enfrentava a realidade da traição prolongada, ela começou a buscar maneiras de reconstruir sua vida pessoal. Sentindo uma necessidade crescente de se reconectar com o mundo além das paredes de sua casa, ela se voltou para atividades que pudessem reavivar seu espírito e oferecer novas perspectivas. Jacinta se inscreveu como voluntária em uma organização local que ajudava mulheres em situações de crise. Ali, ela encontrou não só uma saída para seu desejo de ajudar os outros, mas também um espaço para compartilhar experiências e encontrar suporte mútuo. Ajudar a empacotar alimentos, organizar eventos beneficentes e participar de workshops proporcionou-lhe uma sensação renovada de propósito e utilidade. Cada pessoa que ela ajudava refletia um pouco de sua própria jornada. Cada sorriso de gratidão que recebia era um lembrete de que, apesar de tudo, havia esperança e possibilidade de renovação. Além do voluntariado, Jacinta também se juntou a grupos de apoio para pessoas que passaram por traições semelhantes. Nessas reuniões, cercada por pessoas que compreendiam a dor e a complexidade de reerguer-se após uma traição, Jacinta encontrou um senso de comunidade e compreensão que lhe faltava. Os encontros eram momentos de partilha e aprendizado, onde ela podia falar abertamente sobre suas feridas, sem medo de julgamento. Com o tempo, esses grupos ajudaram-na a redescobrir partes de si mesma que haviam sido obscurecidas pela rotina do casamento e das responsabilidades familiares. Paralelamente ao seu crescimento pessoal, Jacinta observava com orgulho as mudanças positivas em seus filhos. Com a transição para uma nova escola, Lucas e Marina encontraram um ambiente acolhedor que estimulava não apenas o aprendizado acadêmico, mas também o desenvolvimento social. Eles fizeram novos amigos e começaram a participar de atividades extracurriculares, como esportes e artes, que os ajudaram a expressar suas emoções e a ganhar confiança. Ver seus filhos se adaptarem e prosperarem nesse novo ambiente escolar trouxe a Jacinta uma profunda sensação de realização e alegria. Era um testemunho de sua resiliência e da capacidade de superar adversidades, refletindo as lições que ela própria estava aprendendo e reforçando em sua vida pessoal. Essas mudanças marcaram o início de um capítulo promissor, tanto para Jacinta quanto para seus filhos. Enquanto ela explorava novos caminhos e redescobria sua identidade e paixões, a estrutura de seu dia a dia começava a refletir mais quem ela era e o que realmente valorizava. A busca por crescimento pessoal e o comprometimento com a recuperação emocional de sua família se entrelaçavam, formando a base de um novo começo que se mostrava cada vez mais cheio de possibilidades e aprendizados. À medida que as semanas de transformação se desdobravam, Jacinta encontrava-se frequentemente refletindo nas profundas marés de mudança que haviam varrido sua vida. Ela havia passado por um intenso processo de introspecção e terapia,
que não apenas a ajudou a navegar pelas águas turbulentas da traição e do desapontamento, mas também a permitiu descobrir novas facetas de sua própria força e resiliência. A decisão de seguir em frente, separada de Roberto, não veio facilmente nem de uma vez. Foi o culminar de muitas sessões de terapia, noites insones e longas conversas com amigos e familiares que ofereceram uma rede de suporte inestimável. Chegando a uma encruzilhada significativa em sua vida, Jacinta ponderou profundamente sobre o significado do perdão e o que realmente significava para ela e para seus filhos. Embora ela reconhecesse que o perdão era possível e necessário para sua própria paz de espírito, ela também compreendeu que continuar seu casamento com Roberto não era a escolha certa para ela. A clareza dessa realização veio com uma mistura de dor e alívio, dor pelo fim de um capítulo de sua vida que ela valorizava, e alívio por finalmente permitir-se seguir um caminho mais saudável e autêntico. Com a decisão tomada, Jacinta iniciou os procedimentos formais de separação, um processo burocrático que de alguma forma parecia trivial em comparação com as batalhas emocionais que ela enfrentara. Ela e Roberto chegaram a um acordo de coparentalidade, estruturando cuidadosamente um plano que colocava as necessidades de Lucas e Marina em primeiro lugar. Roberto, enfrentando as consequências de suas ações, aceitou a decisão com uma tristeza palpável, mas também com respeito. Ele se comprometeu a melhorar-se, não apenas por si mesmo, mas como pai, prometendo estar presente e ativo na vida de seus filhos. Jacinta, com a formalização da separação, sentiu um peso levantar-se de seus ombros. Ela estava livre para redefinir sua vida, para reconstruir e explorar novos interesses e paixões que haviam sido colocados em segundo plano durante seu casamento. Enquanto olhava para o futuro, ela o fazia com uma esperança renovada, consciente de que a estrada à frente ainda teria seus desafios, mas também sabendo que estava equipada para enfrentá-los com nova força e perspectiva. A jornada de Jacinta é uma homenagem à capacidade humana de resiliência e à busca incessante pelo autoconhecimento e renovação. Através de sua história, ela se torna um farol de força para outros que podem enfrentar desafios semelhantes, provando que mesmo nas profundezas do desespero e da traição, é possível emergir com uma compreensão mais profunda de si mesmo e um compromisso renovado para com uma vida vivida com integridade e autenticidade. Esta conclusão não marca apenas o fim de uma fase de sua vida, mas também o início de uma nova era, cheia de possibilidades e promessas de crescimento e felicidade. Se essa história lhe tocou de alguma forma, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações.